Reencarnação do Deus da Espada Mais Forte. Capítulo 292 Imperador Negro. Uma força extraordinária provém de uma vontade extraordinária. Esse foi o único conselho que Fausto deu a Xi Feng. Após Xi Feng empunhar a lâmina abissal, que havia sofrido uma enorme transformação em sua aparência, ele pôde sentir plenamente a força aterradora contida na própria espada. Era como se a espada estivesse viva. Xi Feng podia até sentir pulsações ao segurar o cabo da lâmina abissal. Era como se o Rei Dragão Negro estivesse rugindo dentro da lâmina abissal e prestes a romper seus selos a qualquer momento. Que atributos poderosos! Quando Xi Feng verificou os atributos da lâmina abissal, não pôde deixar de se maravilhar secretamente com eles. A lâmina abissal era definitivamente a melhor arma abaixo do nível épico que Xi Feng já tinha visto. Nem mesmo o meteoro flamejante, forjado pela genial ferreira Celiora, era páreo para ele. Atualmente, com base nos atributos da lâmina abissal, não seria exagero classificar a espada como um item pseudo-extraordinário. Contanto que ele pudesse continuar aprimorando-a, ela alcançaria o padrão de raridade épica em pouco tempo. Lâmina abissal, espada de uma mão, arma mágica. Poder de ataque mais 302. Todos os atributos mais 30. Velocidade de ataque mais 10. Ignorar níveis mais 10. Os ataques têm 40% de chance de causar 200% de dano. 15% de chance de causar 300% de dano. 20% de chance de induzir a maldição da perdição, reduzindo todos os atributos em 40% por 30 segundos. Se o portador pertencer a qualquer classe relacionada a espadachim, todos os níveis de habilidade mais 3. Aumenta em 2 pontos os pontos de habilidade gratuitos recebidos a cada aumento de nível. Equipamento de nível 20. Pode ser aprimorado. Consuma 10 armas secretas de prata de nível 25 e uma arma de ouro fino de nível 25 para aprimorá-la para o nível 25. Pode evoluir. Desconhecido. Habilidade adicional 1. Assassinato fantasma. Cria instantaneamente um sósia. Você pode controlar esse sósia. O sósia terá 70% dos atributos do corpo original e todas as habilidades. Ao mesmo tempo, o sósia e o corpo original podem ser trocados. Duração: 40 segundos. Tempo de recarga: 5 minutos. Habilidade adicional 2. Ligação abissal. Imobiliza os inimigos, impedindo seu movimento e reduzindo a defesa em 100%. Duração: 4 segundos. Tempo de recarga: 1 minuto. Habilidade adicional 3. Golpe dos 9 dragões. Cria instantaneamente 12 fantasmas da lâmina abissal para o portador usar. Cada espada fantasma é capaz de causar até 40% de dano. Duração: 30 segundos. Tempo de recarga: 5 minutos. Habilidade adicional 4. Dança sombria e violenta. 50% do dano total causado ao alvo se espalha em uma área cônica em direção a alvos a uma distância de 12 jardas. Duração: 30 segundos. Tempo de recarga: 1 minuto. Herança profunda adicional. Imperador Negro. Quando ativada, cada acerto crítico acumulará uma camada de aura da morte. Cada camada de aura da morte pode ser usada para aumentar todos os atributos do usuário em 2% e a velocidade de ataque e a velocidade de movimento em 1% por 10 segundos, ou para reduzir o tempo de recarga de uma habilidade em 3 segundos. Máximo de 30 camadas de aura da morte. Duração: 10 minutos. Tempo de espera: 18 horas. A lâmina abissal foi forjada pessoalmente pelo mestre ferreiro Ulisses, utilizando as presas do Rei Dragão Negro como matéria-prima. É uma das 36 espadas famosas, ocupando o 31º lugar no ranking. Contudo, esta espada foi amaldiçoada pelo Rei Dragão Negro. Além de conceder ao portador uma força imensa, haverá um contra-ataque a cada instante. Entretanto, após ser remodelada por Jaque com um cristal estelar, a intensidade do contra-ataque foi drasticamente reduzida. Caso o portador não consiga suprimir o contra-ataque, receberá a maldição do Rei Dragão Negro, que reduzirá permanentemente todos os seus atributos em 50%. Não pode ser descartado. Não pode ser negociado. Como esperado de uma arma mágica, ela realmente não decepciona. Mesmo armas épicas raramente possuem heranças profundas associadas a elas. Agora, antes mesmo de atingir o padrão de uma arma épica, ela já possui uma herança profunda. Xi Feng respirou aliviado após ler atentamente a apresentação do Imperador Negro. Com ela, ele não deveria ter problemas para enfrentar o sexto julgamento. Heranças profundas eram raramente vistas durante os estágios iniciais de God's Domain. Elas só começaram a se tornar amplamente conhecidas durante os estágios intermediários do jogo. Heranças e habilidades eram diferentes. Em God's Domain, as habilidades fornecidas a cada classe eram criadas para atender a grande maioria dos jogadores, então não havia nenhum senso de individualidade. Em outras palavras, em vez de as habilidades serem feitas para atender ao jogador individual, os jogadores eram obrigados a se adaptar a habilidades pré-definidas, independentemente da adequação delas. Enquanto isso, as heranças podiam ser usadas pelos jogadores para criar seu próprio método único de ataque, permitindo mais liberdade em seus estilos de luta. Elas também podiam aumentar ainda mais o poder de combate de um jogador. A forma mais básica de herança em God's Domain aprimoraria as habilidades de um jogador,
Como aumentar o dano da habilidade ou alterar seus efeitos para permitir um estilo de luta mais flexível. Quanto às heranças mais avançadas, elas não apenas alteravam as habilidades de um jogador, como também podiam aumentar seus atributos. A herança do Imperador Negro, por sua vez, claramente pertencia a essa categoria. Se alguém visse os atributos da lâmina abissal, ficaria boquiaberto. Alguns até cogitariam possuí-la para si. Uma organização como a Underworld, que vinha acumulando continuamente todo tipo de item poderoso, certamente não hesitaria em usar meios inescrupulosos para se apoderar da lâmina abissal. Na sociedade atual, os jogos virtuais já se tornaram uma das principais formas de entretenimento do mundo. O surgimento de God's Domain consolidou ainda mais a posição dos jogos de realidade virtual na vida das pessoas. Atualmente, uma pessoa comum passa quase metade do seu dia imersa em God's Domain. Foi também por esse motivo que todos os jogadores desejavam viver uma vida melhor e mais respeitável em God's Domain. Afinal, a vida no domínio de Deus era como qualquer outra parte de suas próprias vidas. No entanto, ao contrário de suas vidas no mundo real, suas vidas no mundo virtual eram muito mais puras e simples. Em geral, eles só precisavam de boas armas, equipamentos e influência no jogo. Na atualidade, a busca dos jogadores por itens virtuais não era menor do que a busca das mulheres por artigos de luxo. Afinal, aos olhos dos jogadores comuns, armas e equipamentos representavam o poder. Armas e equipamentos visualmente deslumbrantes que permitiam causar um dano incrível eram a inveja de todos os jogadores. Armas e equipamentos de alto nível eram símbolos de poder no domínio de Deus, e inúmeros jogadores os cobiçavam. Era também por isso que muitos jogadores estavam dispostos a gastar centenas, milhares e até dezenas de milhares de créditos para comprar esses itens poderosos. Alguns jovens ricos, nascidos em berço de ouro, chegavam a gastar milhões sem hesitar apenas para obter um item poderoso. Essas pessoas estavam dispostas a ir tão longe porque, com armas e equipamentos poderosos, podiam experimentar o prazer de serem superiores aos outros. No caso de uma arma mágica como a lâmina abissal, não seria impossível que ela fosse vendida por um preço astronômico de várias dezenas de milhões. Shi Feng lembrou que, um ano após o lançamento oficial do Domínio de Deus, um item lendário apareceu no leilão mundial, realizado no mundo real. Naquela época, o item lendário foi vendido por 60 milhões de créditos. O preço chocou o mundo inteiro. Logo após o leilão, porém, a pessoa que vendeu o item lendário se arrependeu imediatamente da decisão. Existia um número limitado de itens lendários em todo o Domínio de Deus, e cada um deles era considerado uma arma estratégica pelas guildas. Apenas possuindo um jogador podia facilmente progredir para as promoções de classe de nível 4 ou até mesmo de nível 5. Enquanto isso, o valor de um personagem poderoso de nível 5 podia chegar a dezenas de bilhões de créditos. Isso porque, quando uma guilda criava um personagem poderoso de nível 5, ela tinha a capacidade de conquistar 2 ou 3 cidades adicionais, cada uma com uma população de vários milhões de pessoas. É claro que a lâmina abissal ainda não era capaz de rivalizar com uma arma lendária no momento. Ela nem sequer estava no nível de uma arma épica. No entanto, era exatamente o que Shi Feng mais precisava naquele momento. Para Shi Feng, algumas centenas de pontos adicionais em atributos não eram tão vantajosas quanto uma habilidade poderosa. E a herança do Imperador Negro era exatamente o que ele precisava. Shi Feng havia aprendido muitas habilidades poderosas. No entanto, todas elas possuíam a mesma fraqueza fatal. Todas tinham poder explosivo, mas nenhuma tinha resistência. Talvez essa fraqueza não fosse um problema quando essas habilidades fossem usadas dentro de uma masmorra ou contra jogadores com equipamentos inferiores. Afinal, ao enfrentar jogadores com equipamentos fracos, Shi Feng nem precisava usar todas as habilidades do seu arsenal para derrotá-los. Ele simplesmente os sobrecarregava com atributos superiores, sem precisar de técnicas específicas. Enquanto isso, dentro das masmorras, ele contava com tanques principais para absorver os ataques dos monstros na linha de frente, curandeiros para curá-lo por trás e muitos outros jogadores para apoiá-lo. Ele só precisava sobreviver e esperar o tempo de recarga de suas habilidades terminar antes de iniciar a próxima sequência de ataques. Mas, ao lutar contra monstros ou jogadores de força equivalente à sua, uma breve explosão de dano não lhe garantiria a vitória. Sem sustentação, ele seria atropelado pelo oponente após esse breve ataque. Veja o exemplo de Céu Absoluto. Quando emboscou Shi Feng, após sua série de ataques ter sido defendida por Shi Feng, a única coisa que Céu Absoluto podia fazer era fugir. A menos que Céu Absoluto tivesse um método para explorar a fraqueza do oponente, apenas a morte o aguardava. Após aprimorar a lâmina abissal, Shi Feng mergulhou em profunda contemplação por mais de 2 horas, pensando em maneiras de incorporar a herança do Imperador Negro ao seu estilo de luta. Agora, ele se sentia muito mais confiante em concluir a 6ª prova. Vamos ver que tipo de monstro me espera na 6ª prova, então. Shi Feng esboçou um leve sorriso. Estendendo o dedo, tocou em sim na interface do sistema e iniciou o próximo teste. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.